Mais uma vez, boa tarde. Eu sou a professora Camila Regina. Sejam bem-vindos ao Momento Científico da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Goiano, Campus Iporá. Nesse momento, nós participaremos de minicursos voltados para a produção, divulgação e publicação de nossas pesquisas. Agradeço a participação de todos, em meu nome, como coordenadora do Programa de Iniciação Científica do campus, e também em nome do nosso coordenador de pós-graduação, pesquisa e inovação, Daniel Emanuel, que também está presente nesse momento. Dando início às nossas atividades, estaremos agora participando do minicurso com o título Redação Científica, que será ministrado pela professora Tainara Leal de Souza. A professora Tainara Leal é doutoranda no programa de pós-graduação em Biotecnologia e Biodiversidade da Universidade Federal de Goiás. É mestre em Tecnologia de Alimento pelo Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde. Graduada em Engenharia de Alimentos, também no IF Goiano. Atua principalmente em estudo dos alimentos funcionais, pré-bióticos e probióticos, potencial funcional das frutas do cerrado, aplicação da biotecnologia na obtenção de novos ingredientes de alimento, análise sensorial, descritiva, afetiva e desenvolvimento de novos produtos. Eu agradeço a professora Tainara pela disposição em ministrar o curso e peço aos participantes que anotem as suas dúvidas, para que no momento posterior vocês possam estar colocando essas dúvidas após a apresentação da professora. Eu passo agora a palavra à professora Tainara, e muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de estar participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, agradecer ao professor Daniel pelo convite. Eu espero que esse minicurso seja bastante esclarecedor e tire bastante a dúvida de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu tiver na hora que eu estiver falando, porque eu não vou ter acesso ao chat. Então, a partir do momento que vocês tiverem dúvida, vocês podem ligar o microfone de vocês e perguntarem para a gente esclarecer na hora, tá bom? Então, vamos começar. Vocês estão me escutando, todo mundo direitinho? Alguém liga o microfone aí e fala? Sim, nós estamos te escutando, professora. Então, qualquer coisa, vocês só falarem, tá bom? Então, vamos lá. Redação científica. Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca as ideias. Olhando assim, né, a gente pensa, nossa, escrever realmente deve ser muito fácil. Gente, mas não é. Só quando a gente senta e realmente começa a escrever, começa a comparar os resultados, começa a ver, né, porque durante a pesquisa, a gente tem acesso a várias literaturas, mas quando a gente vai escrever e discutir os resultados, é onde a gente vai ter mais dúvida, quando a gente tem os nossos resultados, quando a gente está escrevendo. E a partir no meio disso, que é onde a gente cresce tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Porque o conhecimento, ele só eleva o nosso crescimento. Então, vamos lá. Escrita científica, o que é? É realizar pesquisa, apresentá-las e pôr em prática, é bastante legal, né, gente? Mas vocês já pararam para pensar que por trás de todo esse processo existe a escrita? Então, quando a gente vai começar um projeto, então aqui nós temos, né, os participantes que são de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado, e também temos, né, docentes. Então, quando a gente pensa em realizar uma pesquisa, a gente fica bastante empolgado quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a colocar ela em prática. Mas e aí? Quando chega na hora escrita, o que acontece?
No entanto, a escrita, gente, ela é muito importante. Por quê? Porque por meio dela a gente vai apresentar o nosso trabalho para outras pessoas terem conhecimento e terem interesse ao nosso tempo, no nosso tema. E a escrita científica, ela é um trabalho científico e ela é diferenciada e requer alguns cuidados. Então, são esses cuidados que são necessários na escrita científica que eu vou estar abordando para vocês. Mas o que é a escrita científica? Ela é a redação de um gênero de texto cujo ele tem um propósito comunicativo e ela descreve uma investigação científica. Então, na redação, quando a gente for redigir, né, porque a escrita científica ela é apresentada em forma de artigo, né, para a sociedade conhecer o trabalho que a gente está realizando na faculdade, que o cientista a forma do cientista, ele demonstrar os seus estudos de uma forma clara, que o leitor, ele consiga entender. Porque quando nós estamos realizando a nossa pesquisa, a gente sabe os termos, a gente sabe o que a gente está fazendo, mas e aí, o leitor? Quando ele for pegar o nosso trabalho, a gente tem que descrever de uma forma que seja de fácil compreensão para todos que forem ler, para todo mundo que for ter acesso. Então, o artigo científico é onde nós iremos descrever o nosso projeto, tudo que a gente desenvolveu no laboratório durante um ano de iniciação científica, os 2 anos de mestrado, os 4 anos de doutorado, aquilo que a gente investigou da nossa pesquisa. Mas o que é um artigo científico? É por meio desse artigo científico onde nós, né, cientistas, vamos divulgar nossas pesquisas ou descobertas durante o tempo que a gente estudou esse determinado assunto. E ele tem, né, o artigo científico, ele tem uma estrutura, ele tem uma metodologia básica que precisa ser seguida durante a formulação do artigo. Os artigos, eles são publicados em revista científica e tem qualis periódicos. Nós sabemos que as revistas científicas, elas são de qualis de A1 a C, né, A1 é a melhor, nós temos fatores de impacto, né, mas nem sempre a gente pode desmerecer o nosso trabalho, né, porque a gente tem que sempre dar valor à estrutura que a gente tem, porque nem sempre a gente tem uma estrutura, quando a gente pega para ler um trabalho, a gente não pode desmerecer a estrutura que nós temos para realizar a nossa pesquisa. Quando a gente pega trabalhos internacionais, claro, a gente, nossa, dá vontade de realizar certas pesquisas, mas a gente também tem que ver a estrutura que a gente tem, ainda mais na nossa instituição. Então, a gente tem que valorizar sempre o nosso trabalho. Nós sempre temos que vangloriar o que a gente está fazendo. Então, como que é a preparação do manuscrito desse artigo, gente? Então, um artigo, qual que é a estrutura dele? Então, o artigo primeiro, ele tem título, ele tem um resumo, ele tem uma introdução, ele tem um material e métodos, resultados, discussão, conclusão, agradecimentos e referências. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês esse trabalho aqui que a gente vai estar abordando durante a apresentação. Então, como vamos olhar aqui, ó, é da Functional Foods, nessa revista, ela tem o qualis A1, então nós vamos estar abordando esse artigo aqui durante a nossa apresentação. Então, vamos lá, olha a estrutura desse artigo. Então, o que a gente tem? A gente tem um título, nós temos os autores do artigo. Então, logo aqui, ó, vem o resumo desse artigo, o resumo gráfico, palavras-chave, a introdução, aí logo aqui vem o material e métodos, onde vai estar descrevendo, né, as etapas que esse trabalho foi realizado. Depois nós temos os resultados e discussões, onde vai estar discutindo cada etapa que foi realizado esse trabalho. Depois dos resultados e discussões, nós vamos ter a conclusão, né, qual foi a conclusão que esses autores chegaram aqui, ó. Nós temos a conclusão, nós temos a declaração de ética, porque nesse trabalho foi realizado em humanos, então tem todo um comitê que tem que ser abordado, a declaração de contribuição, o que cada autor que escreveu esse trabalho, no que ele contribuiu, né? O reconhecimento, tudo isso eu vou estar falando para vocês durante o minicurso e as referências. Vamos voltar aqui para a gente dar continuidade.
Então, cada preparação do manuscrito, gente, cada autor, ele desenvolve o seu próprio estilo estilo de escrita. Ah, Tainara, mas como que é o meu próprio estilo de escrita? Isso aí, gente, é com o tempo. Quanto mais você vai lendo, quanto mais você vai pesquisando, mais você vai desenvolver o seu estilo de escrita, mais informação você vai tendo, mais conhecimento você vai tendo, e de acordo com isso, você vai melhorando a sua escrita. O seu trabalho deve ser divulgado de uma forma clara e fácil, igual quando, por exemplo, eu sou da área de alimentos. Se uma pessoa da área de direito, da área da saúde, pegar o meu trabalho, ele tem que entender o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou divulgando o meu trabalho para a sociedade, para eles terem conhecimento do que eu estou fazendo, para eles entenderem. Então, sempre no nosso trabalho, a gente tem que evitar o quê, gente? Evitar os usos de jargão, de repetições, figuras de estilo, por quê? Cada área tem uma forma de falar, tem uma abordagem de falar, né? Então, a gente tem que colocar de uma forma simples, que seja de compreensão de todos. O uso de abreviaturas deve ser, tomar muito cuidado, porque quando a gente vai utilizar uma abreviatura, a gente, por exemplo, quando você cita ela a primeira vez, mapa, né? Então, aí você tem que colocar Ministério da Agricultura e, entre aspas, depois de você explicar o que é, você coloca a abreviatura. Então, depois que você explicou o que significa aquela sua abreviatura, você pode estar utilizando ela no decorrer do seu texto, mas tem que tomar muito cuidado quando for utilizar a abreviatura. Começar a escrever o artigo ainda durante a investigação. Então, por exemplo, quando a gente está realizando, igual hoje, eu estou aqui no laboratório, estou realizando uma pesquisa, estou fazendo cinética de secagem. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui, aí eu tenho alguma dúvida. Então, eu vou lá na literatura, eu busco, eu já vou tabulando os meus resultados, para quando eu for fazer a curva para eu ver o meu teor de água, eu já vou vendo se está tendo uma perda de água constante, ou se está mudando, para eu estar avaliando os meus resultados, né? Para quando chegar lá na frente, eu não ter problemas, né? Então, quanto mais cedo a gente começar a escrita, quanto mais cedo a gente começar a revisar os nossos dados, melhor para o futuro do trabalho, né? Menos dúvida a gente tiver e fazer um trabalho de qualidade. Então, agora eu vou explicar para vocês o passo a passo da estrutura de um artigo científico. Então, qualquer coisa, vocês, Tainara, o que é isso? Vocês podem ligar o microfone aí, que a gente vai tirando as dúvidas e vamos fazendo junto. Então, quando você pega o título, o que é o principal que a gente vai ter lá acesso? É o título. O que o título, ele tem que descrever o conteúdo do artigo no menor número de palavras possível, porque quando uma pessoa ela bater o olho, ela vai estar sabendo mais ou menos o tema que você vai estar abordando no seu trabalho. Deve omitir sempre o uso de expressão, por exemplo, no seu título, gente, não usa um estudo de, uma investigação de, observação. Se for um artigo de pesquisa, gente, você está realmente abordando algo, você não precisa colocar no seu título. Se for um artigo de revisão, você vai discutir no seu texto, então não precisa usar essas expressões no seu trabalho. Evitar abreviatura, gente, como que você vai colocar uma abreviatura no seu trabalho se você tem que falar o que essa abreviatura ela significa? Incluir palavras-chave que possam favorecer a procura do artigo em base de dados. Por exemplo, quando alguém for procurar um determinado assunto, se você colocar palavras-chave no seu título, todas as pessoas que for buscar um determinado tema, ela vai ter acesso ao seu trabalho vai ser mais citado, né, vai ser visitado, isso é muito importante na nossa área. Um título mal escolhido pode condicionar a sua procura e assim nunca chegar. Então, por exemplo, se você colocar um título nada a ver com o seu objetivo, como que a pessoa vai ter informação do seu trabalho? Se o estudo é sobre uma espécie ou um químico específico, isso deve estar no título. Então, por exemplo, o trabalho que eu vou abordar para vocês, ele é sobre caju de árvore do cerrado. Então, qual que é a espécie desse caju de árvore do cerrado? É Anacardium otaniano. Então, é sempre bom colocar no título, porque todo mundo que for fazer alguma pesquisa sobre anacardio vai chegar no nosso trabalho, se estiver procurando sobre o nosso objetivo, né? Se a pessoa tiver o mesmo objetivo que a gente, ou também, mesmo se não tiver, ela quiser citar alguma característica que a gente colocou lá. Então, sempre vai ter um conhecimento, né, maior. Se o estudo for sobre uma determinada região ou usar uma técnica ou um método particular, isso deve vir no título, igual a gente vai utilizar, nesse artigo a gente usou o cerrado.
Então, colocar, porque todo mundo que for pesquisar alguma coisa do Cerrado, nosso trabalho também vai aparecer para a pessoa ter acesso. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei em português para vocês verem, ó. Suco de caju do Cerrado, anacardio otaniano ris, melhora os parâmetros metabólicos em mulheres. Um estudo piloto. Então, qual foi o objetivo desse trabalho? Gente, foi investigar a ingestão de suco de caju do Cerrado por 30 dias em mulheres para avaliar os parâmetros antropométricos e bioquímicos associados à síndrome metabólica. Então, olha aqui, ó, suco de caju do Cerrado. Então, o objetivo, né, tem tudo a ver com o tema. Então, aqui, ó, todo mundo que for pesquisar sobre suco de caju vai ter acesso, o suco vai ter acesso ao nosso trabalho, Cerrado, porque onde esses cajus foram coletados no Cerrado de Montes Claros, a espécie do caju, né, e melhorar os parâmetros que foi, né, o objetivo desse estudo. Então, sempre você tem que colocar palavras-chave para chegar no maior público possível. Autores, nossa, isso é uma dúvida que todo mundo tem, todo mundo pensa, nossa, vou colocar fulano porque me ajudou com isso, né, com uma pesagem, vou colocar Beltrano porque ficou comigo no laboratório. Gente, autor é quem realmente ajuda no seu trabalho, ajuda desde onde a ideia nasceu até ele ser publicado. Então, quem você deve colocar como autor do seu trabalho? Pessoas que contribuíram de maneira direta para o artigo ou para a investigação, que te ajudou no dia a dia ali, realizando a pesquisa no laboratório, que ajudou escrevendo o seu trabalho. Quem não contribuiu diretamente para o trabalho, mas ajudou na elaboração do artigo, que te ajudou na escrita, na revisão, ou que deu sugestão, que melhorou o seu trabalho, que enriqueceu o que você está fazendo. Essa pessoa, ela deve ser acrescentada no seu trabalho como autor, porque é a seguinte pergunta que a gente tem que fazer, gente: eu faria o meu trabalho sem essa pessoa? Porque se essa pessoa não tivesse me ajudado isso, eu teria capacidade de fazer, ou eu conseguiria outra maneira, eu tinha outra possibilidade de fazer. Então, sempre que vocês forem colocar o nome de autor num trabalho de vocês coloquem, façam essa seguinte pergunta para vocês: eu faria o meu trabalho sem essa pessoa? Quem se deve excluir? Se uma pessoa contribuiu para o trabalho, o artigo, mas não de maneira suficiente, você deve mencioná-la no agradecimento. Então, no artigo, a gente tem essa parte aonde você pode agradecer. Você tem que agradecer, claro, a instituição onde você realizou pesquisa, quem financiou a sua pesquisa. Então, aqui a maioria, né, é bolsista de iniciação científica ou bolsista de mestrado, então você tem que agradecer, né, porque sem esse auxílio financeiro você não faria a sua pesquisa, né. E não colocar o seu nome entre os autores, né, dos agradecimentos, porque nada mais que obrigação, né, gente, né, agradecimentos a gente não coloca, né, o nome da gente. Quando alguém ou alguma entidade financiou o trabalho, tem que estar referido nos agradecimentos, que não tem como você colocar no autor, né, gente, uma instituição, por exemplo, uma CAP, CNPq, não tem como você colocar no autor, então como autor, então é onde você coloca ele em forma de agradecimento. Então, aqui, ó, nesse trabalho nosso aqui, eu, né, foi um trabalho que a gente realizou numa disciplina de mestrado, então eu realizei boa parte da pesquisa, então o meu nome foi como primeiro autor, aí vem os demais, né, integrantes que ajudaram em realização na bancada, na escrita. Aqui é sempre o nome, os últimos nomes, então a gente vai sempre depender de autor para autor. Tem alguns de orientador, perdão, vai sempre depender de orientador por orientador. Tem orientador que ele gosta de ser citado depois do primeiro autor. Mas, por exemplo, a minha orientadora, ela sempre gosta de ser citado como o último, né? Ela segue mais, esse parâmetro é mais internacional. E o penúltimo nome é sempre o co-orientador ou alguém que te ajudou de alguma forma, de pesquisa, financiamento. Então, você sempre vai pensar, depois do primeiro autor, quem foi a pessoa que mais te ajudou? Então, depois, eu como primeira autora, depois foi a Jéssica que me ajudou, depois a Ariadne, a Daniele, né, o Abner, a Adriele, aí vem a minha co-orientadora e a minha orientadora, certo? Então, sempre faça uma pergunta quando vocês vão colocar como autores do seu trabalho. Eu faria esse trabalho sem essa pessoa?
Resumo. Então, essa parte aqui é tanto para artigo, gente, tanto quanto vocês forem participar de congressos. Normalmente, o resumo, ele deve estar organizado dessa seguinte forma. O resumo, ele tem que ter uma introdução, onde você vai estar entrando com o assunto, né, para o leitor, quando ele pegar o seu trabalho, não ter aquele choque. O método, qual foi a metodologia que você utilizou para realizar o seu trabalho, os resultados que você teve, você discutir de uma forma sucinta, né, esse trabalho, porque a gente sabe que, em resumo, a gente tem a quantidade de palavras, tem lugares que é de 250 palavras, 400 palavras ou mais. Em relação a artigos, depende muito de cada revista tem a sua norma, né. E conclusão. O resumo, ele tem que ser escrito de uma maneira fácil de perceber e que crie interesse no leitor, né, para que este leia o seu artigo inteiro. Então, gente, o resumo é o primeiro contato quando a gente está fazendo a pesquisa. A gente não precisa abrir todo o trabalho para a gente ter acesso. Então, a gente ter acesso primeiro ao resumo. Então, se o resumo estiver abordando aquele assunto, aquela análise que a gente quer abordar no nosso trabalho, a gente vai lá e lê o trabalho todo. Então, o resumo, ele tem que ter sempre nem muita informação, mas também nem pouca. Fazer o leitor ter a curiosidade de ter acesso ao seu trabalho. Então, após o resumo, nós sempre temos as palavras-chave, né? Que são termos que resumem sobre o que a gente quer falar. São essenciais, indispensáveis para a pesquisa, né? Para chamarem algumas buscas de dados, gente, sempre puxam pelas palavras-chave. Então, as palavras-chave a gente tem que escolher com carinho, ela é a cereja do nosso bolo, né? Então, a gente tem que colocar elas de forma que chama a atenção do nosso leitor. Elas podem ser compostas por uma ou mais palavras, depende das regras das revistas, né? Expressões que conseguem representar o conteúdo da pesquisa e são termos, né, que ajudam na hora de buscar. Então, aqui nesse exemplo que eu vou estar dando para vocês, eu vou estar dando exemplo de 2 revistas para vocês, que foi abordado. Olha esse resumo. Esse resumo, ele começa já, não é aquela estrutura, porque igual eu falei anteriormente, cada revista, quando vocês for publicarem, vai ter a quantidade de palavras que você vai poder colocar no seu resumo. Então, com isso, aí você vê uma forma de descrever melhor os seus resultados, de chamar a atenção do leitor. Então, nesse resumo aqui, vocês podem ver que ele começa com o quê? Ele já começa com o objetivo, né? Qual é o objetivo desse estudo? Depois do objetivo, ele já vem com material e métodos. Então, aqui, depois do material e métodos, ele já vem com os resultados e discussões, aonde ele vai abordar, né? Então, neste estudo aqui, ele teve como objetivo avaliar o impacto do suco de caju do cerrado por 30 dias em mulheres. Aí, aqui vai falando como esse suco foi processado e quais foram as análises químicas, que foi realizada análises químicas e que essas mulheres consumiram 400 ml de suco de cerrado por 30 dias, né? E aqui fala a quantidade de mulheres que participaram desse estudo. E aqui já vem com os resultados, né? Então, o suco de caju, ele apresentou um alto teor de vitamina C, a ingestão diária do suco aumentou, né? Recomendada de 56% de manganês, de zinco, a quantidade de zinco aqui 22%, a quantidade de ferro e de cobre. Aí aqui já vem com uma conclusão, como vocês podem ver aqui, eu coloquei da mesma cor. Aqui já vem a conclusão desse trabalho. Então, o que os autores concluíram? Eles concluíram que o consumo do suco de caju do cerrado melhorou o tempo para atingir o valor máximo da glicose na curva glicêmica. E os níveis de colesterol total e lipoproteína e a pressão arterial. Então, aqui ele vem para chamar a atenção do leitor, para quem estiver pesquisando sobre esse tema de síndrome metabólica, de intervenções na saúde, então ele vai ter curiosidade para procurar sobre esse assunto. Então, como vocês podem ver, nessa revista aqui, tinham poucas palavras, então os autores começaram logo pelo objetivo. E as palavras-chave que eles abordaram, né, alimentos funcionais, porque é benéfico para a saúde, colesterol, LDL, o zinco e a curva glicêmica, para chamar a atenção. Então, quando a pessoa for buscar por alimentos funcionais, vai ter acesso a esse artigo. Quando a pessoa for buscar sobre essas outras palavras que estão aqui, também vão ter acesso a esse artigo. Olha aqui esse outro resumo. Esse outro resumo é de uma revista que no nosso grupo de pesquisa publica bastante, que é na revista LWT. Então, vocês podem ver que ele é bem maior, tem mais palavras do que
o que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, aqui, o autor fez o quê? Ele fez uma introdução. Então, depois dessa introdução, o autor aqui, ó, fez materiais e métodos, explicou quais são os materiais e métodos utilizados, os resultados que ele teve, né, e discutiu de uma forma ampla, porque foi um trabalho bastante longo. E aqui ela vem com a conclusão. Então, tem todos os tópicos que eu disse anteriormente, são essa abordagem que também vocês devem realizar quando vocês estiverem escrevendo resumo para congresso científico. E as palavras-chave que ela utilizou, olha aqui, enriquecimento de proteína, porque ela utilizou um fungo no trabalho dela, que esse fungo, ele aumenta a proteína. Então, toda a vida que alguém for procurar sobre enriquecimento de proteína vai ter acesso ao trabalho dela. Então, ela usou alimento funcional, porque é benéfico para a saúde, né, que tem esse potencial funcional. Fermentação em estado sólido, que foi uma metodologia que ela utilizou, porque ela trabalhou com fungo, uma forma que ela utilizou de inocular esse fungo dela. Cajueiro do cerrado, porque ela utilizou o resíduo do caju. Então, ela citou aqui o cajueiro do cerrado e desperdício, né? Porque esse resíduo, ele seria descartado, então ela utilizou no trabalho dela. Então, todo mundo que for fazer essa pesquisa vai ter acesso a essas informações. Gente, uma parte que quando vocês pegarem aqui, ó, quando vocês olharem aqui nesse artigo, quando vocês sempre forem abrir artigo, vocês sempre vão ver isso aqui, ó, resumo gráfico. A maioria dos artigos tem. Tainara, mas o que é esse resumo gráfico? Gente, esse resumo gráfico é porque o nosso cérebro, ele consegue captar melhor quando ele vê imagens. Materiais e métodos eu vou estar citando para vocês. Quando você explora em figuras ou em fluxograma, as pessoas parecem que entendem melhor, conseguem visualizar o que é feito no seu trabalho. Mas para você fazer um resumo gráfico, o que é necessário, gente? Quando vocês estiverem realizando a pesquisa de vocês lá no laboratório, fazerem fotos, gente. Sempre tirem foto de toda a metodologia, toda a etapa do trabalho de vocês que vocês estão fazendo. Façam um fundo legal para foto, para, como que fala, valorizar o que você está tirando na foto, né? Igual aqui no caju, vocês podem ver, olha tanto que essa foto ficou bonita. Você pega, gente, uma folha de chamex, um fundo branco, um fundo que vai valorizar o que você está estudando. Então, sempre tire foto de cada etapa. Gente, sempre bom tanto para apresentações e também para você colocar no seu artigo, tem revistas que pedem, né? Para você mostrar para o seu leitor a sua pesquisa, para você divulgar. Então, aqui, olha esse resumo gráfico. Gente, ela pegou o caju do cerrado, então, desse caju do cerrado, ela teve o suco. Nesse suco, o que eles fizeram? Eles fizeram caracterização química e foi consumido por 30 dias, né, por mulheres, esse suco. Então, na caracterização química, quais foram os melhores resultados, né? Aumento de vitamina C e aumento de minerais. E as mulheres que consumiram o suco, né, o que elas tiveram? Qual foi o benefício que elas tiveram para a saúde? Diminuiu, né, o colesterol total, a pressão sistólica. Então, é uma forma de você colocar todo o passo a passo que você fez no seu trabalho em forma de gráfico, né? Tem gente que faz só com figura, outros colocam dessa forma como foi expresso também. Introdução. Então, vamos lá. A introdução, ela tem que fornecer conhecimentos, né, para os seus leitores, para que eles possam ler e avaliar os resultados do seu trabalho, sem ter que ler outros artigos. Então, vamos lá. Você pega o seu trabalho e você começa a colocar expressões ou usar de uma maneira que o seu leitor, ele precisa ter que acessar outro trabalho para ele entender o que você está falando. Então, a sua introdução, ela tem que ter sentido. Então, você tem que ser conciso e incluir artigos-chave na área de estudo que o artigo abrange. Para quê? Para o seu leitor, ele ter entendimento, né? Para o seu problema, o que você está estudando, ter uma justificativa para o trabalho que você está fazendo e motivar o pesquisador a ler o seu artigo. Porque se ele não entender o seu artigo na introdução, como que ele vai para a metodologia? Como que ele vai saber o que você está realizando, né? Então, no final da introdução, gente, é sempre usado nos trabalhos o objetivo que tem esse estudo, né? E essa introdução, ela deve ser escrita sempre no presente. Então, agora eu vou mostrar para vocês
nesse artigo aqui que a gente vai abordar. Olha a introdução dele. Então, como vocês viram, né? É suco de caju do cerrado, de anacardio otaniano, que melhora os parâmetros metabólicos em mulheres, um estudo piloto. Então, aqui, ó, a gente tem a introdução. Nessa introdução, ela vai falar o porquê que ela está usando o cerrado. O Brasil é conhecido por sua rica diversidade biológica, apresenta boas fontes de compostos bioativos que são promotores, que são benéficos para a saúde, né? E o cerrado, ele está entre essas diversidades biológicas, e ele é um dos 6 biomas do Brasil. Então, aqui, ó, já explicou por que está usando o cerrado. Então, aqui já explicou. Então, dentro do cerrado, a gente tem muitas riquezas, né? E uma dessas riquezas é o quê, gente? Da família Anacardiaceae, que tem, né, várias espécies. Dentro dessa espécie está o quê? Anacardio occidentale e anacardio otaniano, que os autores utilizaram no trabalhos deles. Aí aqui eles já explicam como que essa anacardio otaniano ela é utilizada, né? Que ela é utilizada principalmente a castanha, que a partir do pseudofruto dela são produzidos suco e geleia, que as características desse pseudofruto aqui explica. Aí, logo mais, ele já vem falando das características sensoriais, ele já vem falando, mostrando, né, o porquê que ele porquê que a população consome bastante. Aqui já fala dos benefícios para a saúde. Então, aqui já fala que ela tem um potencial para consumo humano devido ao interesse em composição química. Então, o que foi realizado nesse trabalho, gente? Foi realizada a caracterização química do suco de caju. E aqui ela já enalteceu o teor de vitamina C, que no trabalho teve um valor significativo, um valor bom, teve um resultado bom. Então, aqui, ó, nesse próximo parágrafo, que os autores já colocaram, que diante desses benefícios aqui, que pode trazer para o consumo humano, você consumir esse fruto da anacardio otaniano, você vai ter maior diversidade alimentar e gestão dessa fruta. O que vai acontecer? Vai melhorar síndrome metabólica, que é aonde quer entrar. Então, aqui, ó, outra coisa que a gente abordou lá atrás, ó, de abreviatura, ó, a síndrome metabólica. Aí, agora aqui, colocou entre parênteses essa abreviatura. Então, agora, em todo o estudo, depois que os autores falaram o que é essa síndrome metabólica, de agora em diante, eles podem usar só essa abreviatura aqui. Por quê? Porque eles já explicaram o que essa abreviatura significa. Então, aqui os autores falaram que utilizar o suco de caju pode ser benéfico para a saúde, que pode melhorar parâmetros, né, para a saúde, né, que o consumo desse suco. Então, aqui ele já vai trazer o leitor que o consumo desse suco, ele pode ser benéfico para a saúde. E aqui ela fala dos pseudofrutos, né, do caju de cerrado, que são potencial, né, que tem um valor potencial, funcional. E mostrou que em outros trabalhos também foram relatados que sucos podem trazer benefícios para a saúde, a síndrome metabólica, que é o que os autores estão abordando. E com isso aqui, ó, no final, eles trazem o objetivo. Então, aqui eu mostrei para vocês o passo a passo que os autores, né, seguiram, que eles mostraram por que eles estavam realizando esse estudo. Então, tem que ser, gente, sempre uma sequência da sua ideia. Uma coisa tem que estar linkada à outra, uma coisa tem que responder o que você quer falar. Mostrar para o seu leitor, por exemplo, se vocês, depois eu posso colocar no chat esse artigo para vocês lerem, vocês vão ver que uma coisa está linkada, uma coisa traz informação para o leitor. Material e métodos. Então, o que tem que ser abordado no material e métodos? O tipo de estudo que você realizou, quantas amostras foram utilizadas, se você, por exemplo, se eu fosse fazer a comparação de 2 tipos de caju, se eu fosse usar a espécie de anacardio otaniano e da occidentale, para eu ver qual a diferença são delas, quantas amostras eu utilizei, por exemplo, quanto que eu tive, a quantidade que eu coletei de amostra para realizar, né? Quanto que eu coletei de caju de anacardio otaniano? Quanto que eu tive de peso? 250 gramas de anacardio otaniano, 250 gramas de anacardio occidentale, né? Especificar para o seu leitor. Então, quais as espécies, compostos, sedimentos que foram utilizados, né? Usar sempre o nome científico. Quando vai utilizar um reagente, gente, sempre colocar a marca do reagente que você está utilizando. Para quê?
Para quem for desenvolver o seu trabalho, não desenvolver o seu trabalho, mas a ideia, ou realizar alguma análise que seja parecida com o seu trabalho, ela consiga, né, utilizar os mesmos parâmetros. Quais são as características, né? Por exemplo, está usando um equipamento, colocar a marca e o modelo, igual eu falei de reagente, colocar o nome. Onde foram recolhidas essas amostras, então onde que o caju desses autores, onde que esses autores eles fizeram a coleta do caju deles, quais foram as variáveis, como que elas foram aplicadas, qual o método de amostragem, como foram medidos os resultados e qual foi o teste estatístico que você realizou no seu trabalho. É importante descrever os métodos por uma ordem cronológica, porque, igual como eu vou mostrar para vocês lá no artigo, foi realizada a coleta do caju. Então, o que depois ela fez com esse caju? Ela fez o suco. Depois que eles produziram o suco, o que foi realizado? As análises químicas. Depois que realizou essas análises químicas, esses sucos foram voluntários, né, mulheres voluntárias, ingeriram esse suco, 400 ml desse suco por 30 dias. Depois da ingestão desse suco, o que foi feito? Análises antropométricas desses voluntários. Então, tem que ser bem específica, a ordem cronológica do seu trabalho. Então, não adianta eu pegar e colocar no meu trabalho, eu fiz a coleta do caju e depois eu fiz a análise química, aí depois você aparecer com suco. E aí, como que o leitor vai entender o passo a passo que você seguiu do seu trabalho? Quando os métodos são usados, né, são completos, que eles podem utilizar, gente, fluxograma, diagramas, figura para descrever o passo a passo do seu trabalho. Mas na frente eu vou estar mostrando para vocês fluxograma, igual eu mostrei o resumo gráfico. Quando o leitor ele pegar o seu trabalho, ele já vai ter acesso à informação, né, do que você está fazendo, ele vai conseguir visualizar melhor o seu trabalho. Deve evitar usar diferentes nomes para a mesma amostra. Então, por exemplo, eu cito uma coisa que a gente vê muito, em microbiologia. Alguns autores, eles citam micro-organismos só com o, né, a forma de escrita, e tem alguns autores que escrevem micro-organismo, né, com 2 o, separa com if. Então, você sempre tem que padronizar como você está escrevendo a sua amostra, se você vai colocar caju do cerrado, CC, né, você colocar uma abreviatura para ele, depois, mais lá na frente, você colocar outra abreviatura, o seu leitor, ele não vai entender, vai falar, mas de onde que veio isso aqui, de onde que veio essa amostra, de onde que veio esse nome? Ele vai voltar no seu trabalho para ler, para tentar entender o que você está falando. Então, sempre, gente, colocar o seu trabalho de uma forma simples para o leitor, que ele consiga entender, que ele não se perca e entenda o seu trabalho. Então, aqui, no trabalho, igual que a gente vai ver aqui, no materiais e métodos. Então, o que elas descreveram aqui, os autores? Né, a produção de material vegetal e o suco. Então, aqui, onde mostram onde esses materiais vegetais, eles foram coletados, né, eles foram coletados no Cerrado, as medições, eles foram coletados em Montes Claros de Goiás, os frutos foram coletados em outubro, colocar a data que você teve acesso às suas amostras, né, e aqui, o material, aqui, a quantidade que eu falei para vocês, né? O material aproximadamente. Então, quando foi realizada essa coleta, de setembro a outubro aqui, eles coletaram de 250 quilos de pseudofruto de caju do cerrado. Então, 250 quilos para fazer esse estudo, né? Foi encaminhado para o Instituto Federal Goiano, onde teve a sanitização, e aqui já vem explicando como esse suco foi produzido. Então, aqui, como vocês podem ver, abri aqui sem querer. O fluxograma. Igual eu falei aqui para vocês, quando os métodos usados são complexos, pode utilizar, né, diagramas, figuras ou fluxogramas. Os autores, eles colocaram isso, eles colocaram um fluxograma para os leitores entenderem qual foi o processamento. Então, aqui, teve a aquisição, né, do fruto. Depois da aquisição do fruto, o que foi realizado? Foi realizado a maceração do pseudofruto, né, onde teve a sanitização. Essa sanitização foi produzido o suco. Do suco, depois que você filtra, o que sobra, gente? Sobra o resíduo. Então, aqui falou, né, das partes que teve. Aí, aqui já fala da parte de clarificação do suco, quanto tempo, qual foi a pectina que utilizou, a quantos graus.
após a pasteurização. Então, essa parte aqui é a produção do suco. Então, depois dessa produção do suco, o que foi feito? Foi feita uma caracterização química desse suco. E dessa caracterização química, esse suco também foi realizado o quê? Uma ingestão, né, desse suco por 9 mulheres durante 30 dias. Então, aqui explica, ó, que durante o início do estudo teve 15 voluntários, mas 6 foram excluídos que os autores explicaram durante o texto. Então, no estudo inteiro que foi abordado, então foram 9 voluntárias. Então, aqui, o fluxograma, ele explica detalhadamente quais foram os passos que foram seguidos no trabalho. Então, depois aqui do fluxograma, aí vem a caracterização do suco, passo a passo, como foi realizado, sempre descrever de uma maneira simples, né, a sua metodologia, citar onde foi pesquisado o autor direitinho, a metodologia, colocar informações chaves que você sabe que você precisou no seu trabalho, então você também coloca informações para os seus leitores, descrever de uma forma simples, mas que também contém informações para qualquer pessoa consiga reproduzir o seu trabalho, certinho? E resultados. Então, resultados que tem que ser abordados, tem que abordar de um aspecto geral tudo que foi feito, sem repetir, né, o que foi referido nos métodos. Então, no método você descreveu no método, fim, encerrou aquela sessão. Então, no resultado, você só vai abordar quais foram os valores que você teve no seu estudo, apresentar ele para os seus leitores, né? E ele tem que ser apresentado de uma forma clara, né? E escrito sempre no passado, de uma forma clara que quando o seu leitor pegar o seu texto para ler, ele já vai entender que aquele resultado foi feito diante daquela análise que você realizou. Deve constar tudo o que aconteceu de relevante para o estudo, né? Por exemplo, o que aumentou, o que diminuiu, o que se manteve, o que apareceu de novo, qual foi a amostra que mais e qual foi a amostra que menos teve. Porque se você está fazendo, por exemplo, comparando amostra, tratamentos, se você tem 3 tratamentos, então se você está trabalhando 3 tratamentos, então o que o tratamento 1 tem de diferente do 2 e do 3? Qual que foi que teve o melhor resultado? Então, sempre tem que abordar isso. É um capítulo que ele é descritivo e detalhado, né, de resultado, porque é onde você vai estar mostrando os resultados que você teve durante a sua pesquisa. É aonde você tem que enaltecer, aonde você tem que enaltecer o seu trabalho, mostrar por que você realizou nele, por que você acreditou que o seu trabalho era importante, por que aquela pesquisa que você realizou, ela vai ser importante. Então, aí você tem que colocar de uma forma que gere curiosidade no seu leitor e ele também acredite que o seu trabalho ele é o melhor. E depois do resultado, porque a gente vai ter artigos que vão ser assim, artigos que eles colocam as sessões, resultados e discussão separada. Porém, tem artigos que eles colocam as sessões, resultados e discussão juntos. A maioria que a gente vê, a sessão, resultados e discussão são juntos. Então, eu vou abordar aqui os dois juntos para depois a gente ver lá no trabalho como ele foi mostrado, né? Apresentar os princípios, relações e generalizações demonstradas pelos resultados, né? Mostrar por que teve aquele resultado, né? Justificar. Teve maior teor de vitamina C na amostra 1. Então, o que foi que você fez de diferente na amostra 1 que ela teve maior resultado? Por que ela é melhor que a amostra, que o tratamento 2 e 3, né? Explicar as exceções encontradas nos nossos resultados é onde você vai na literatura, que você vai fazer a busca para você responder essas perguntas, né? Que você vai comparar esses resultados que você teve com outros trabalhos, né? Que você sempre tem que colocar de uma forma que o seu trabalho, porque hoje em dia, gente, nós temos diversos trabalhos na literatura. Quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente acha muita referências, né? Trabalhos para a gente se basear, para a gente discutir, para a gente melhorar. Então, um determinado tema tem muito trabalho. Então, dá para você fazer uma discussão. Claro que você sempre vai achar na sua discussão trabalhos que tiveram melhores resultados e tiveram também resultados mais ruins, né, que o seu. Então, você tem que sempre colocar o seu trabalho para o seu leitor de uma forma que ele seja o melhor. Você sempre tem que divulgar melhor os seus resultados, apresentar melhor.
Perceber e explicitar as limitações, né, do trabalho, porque nem sempre você pode comparar o seu trabalho com outro trabalho que teve estruturas diferentes da sua, que usou reagentes diferentes das suas. Então, você sempre tem que estar discutindo o seu trabalho com outros trabalhos que tiveram também os mesmos parâmetros, que seguiam os mesmos parâmetros que o seu, porque isso a gente sabe que influencia bastante nos resultados, né? Mostrar sempre as implicações do trabalho para o campo de estudo, apresentar as conclusões, né, nos finais do estudo, né, o porquê que aquilo ali foi bom. Porque na conclusão, gente, não tem como você abordar todos os resultados, você vai colocar o que foi melhor. Então, sempre que você terminar uma discussão, você fecha o seu parágrafo com uma conclusão, sabe, daquilo que você escreveu, para não ficar vago. Nunca se arrisca a escrever justificações, né, ousadas ou rebuscadas, né, porque senão não tem como comparar, né, não tem uma forma de você comparar, porque se você começar a escrever demais, com querer dar justificativa também demais, o leitor acaba se perdendo e você se perde, né, no que você está querendo escrever, né. A discussão, ela nunca deve terminar com um pequeno resumo, né, uma conclusão para os leitores, assim, você tem que fechar o seu parágrafo, né? Você, por exemplo, você mostra o seu resultado, você discute ele e depois você vem com uma conclusão, né? De tudo que você citou, daquele parágrafo que você fez, gente. E parágrafos também, nunca utilizar parágrafos grandes, né? Parágrafos mais ou menos de 4 a 5, até 6 linhas fica bom para ler, né? Então, aqui nesse trabalho que eu vou mostrar para vocês, tem uma discussão que vocês vão conseguir visualizar melhor. Aqui, ó. O que o autor aqui apresentou? Ó? O subproduto do caju do cerrado apresentou, porque nesse trabalho aqui, eles fizeram uma composição proximal do subproduto do caju do cerrado, né? Então, aqui, os autores, o que é a composição proximal, gente? É teor de água, né? Que é a umidade, proteína, lipídios, carboidrato e cis. Então, os autores, eles avaliaram isso. Então, nesse parágrafo aqui, olha a explicação deles. Eles pegaram e explicaram, ó. O subproduto do caju apresentou teores de umidade, proteína, lipídios, carboidrato e cinza, colocou os valores que eles tiveram no trabalho deles, ó. Aí, agora, em relação às análises, ó, o pH, o sólido solúvel e a acidez do caju do cerrado também apresentou. Aí, aqui, o que os autores veem? O pH do subproduto foi consistente com o pH do subproduto do caju do cerrado de Oliveira 2019. Então, aqui, ó, ele já veio discutindo que o resultado dele tem na literatura, né? Tá igual com o trabalho de Oliveira 2019 e de Santana também. Aí agora aqui ela já vem com a discussão. O valor do pH no presente trabalho é considerado baixo e pode melhorar a conservação do produto, diminuindo a ocorrência de reações bioquímicas e microbiológicas, pois o método de conservação, como refrigeração, geralmente não são usados para manter a qualidade do subproduto alimentar. Então, aqui, gente, eles explicam o quê? Que o valor que eles acharam de pH é baixo, apresentaram o valor de pH deles, compararam com o da literatura, e depois eles fizeram o quê? Uma discussão. Então, sempre no trabalho de vocês, gente, é seguir essa sequência. Você apresenta os seus resultados, você compara com a literatura e você discute ele. Então, resultados e discussões é isso. Você apresenta o seu resultado, você compara com a literatura e você discute eles. E a conclusão? A conclusão são os dados correspondentes aos objetivos inicialmente apresentados na introdução e que corresponde à questão do problema da pesquisa. Então, aqui, ó, você vem aqui nesse de caju do cerrado que a gente viu. Então, qual foi o objetivo desses autores aqui, gente? O objetivo desses autores aqui foi avaliar se a ingestão do suco do caju do cerrado por 30 dias por mulheres poderia alterar parâmetros antropométricos e bioquímicos associados à síndrome metabólica. Então, o objetivo desse foi avaliar se o suco de caju por 30 dias ia alterar esses parâmetros.
Olha aqui a conclusão deles, ó. Embora a pesquisa seja, né, aqui eles falaram da composição química do caju, né, olha, a composição química do caju do cerrado mostra que ela é uma fonte de vitamina C e de minerais como manganês, zinco, ferro e cobre. Aí aqui eles falam, embora a pesquisa seja um estudo piloto, com uma amostra pequena nos achados, não podem ser generalizados e eles podem ser úteis no planejamento de novos estudos. Por que, gente, que eles colocaram o estudo piloto? Porque em estudo em humano, gente, mais ou menos, nos trabalhos que a gente vê, utiliza mais ou menos de 60 a 100 voluntários. Então, aqui os autores conseguiram 9. Então, por isso que eles colocaram um estudo piloto, né? Então, os resultados destes estudos indicam que o consumo de 400 ml de suco de caju do cerrado melhorou o perfil lipídico, a pressão, né, esses padrões aqui, e este é o primeiro estudo a relatar que a anacardia otaniana é uma intervenção e os resultados parecem ser promissores. Então, aqui ele mostrou que ao consumir o suco de caju do cerrado, o que aconteceu? Os voluntários, eles tiveram melhoras, então é isso, ele respondeu o objetivo dele, o objetivo era avaliar se o suco de caju ia melhorar os dados antropométricos dessas voluntárias, dessas novas mulheres, e na conclusão eles fecharam com isso, eles fecharam falando que melhoraram e citaram quais foram esses dados antropométricos que foram melhorados durante o estudo. Então, os agradecimentos, né, que vem no artigo. Então, agradecer a quem te ajudou na realização do trabalho, quem te deu apoio técnico, quem te forneceu as amostras, igual nesse trabalho, as amostras foram em Montes Claros, né, que foi a família do seu João, que foi agradecida. Tem que ter, gente, nos agradecimentos aos auxílios recebidos para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, né, que é a CAPES, CNPq, FAPEG, F Goiano. Se o autor ou o seu coordenador, né, o seu orientador, ele for bolsista produtividade, ou ele tiver tido um projeto, um financiamento para realizar a sua pesquisa, a gente tem que agradecer, né, agradecer quem investiu o dinheiro, né, da onde que veio esse financiamento para a gente conseguir desenvolver a pesquisa. Então, sempre tem que ser citado. Vocês que são de iniciação científica, vocês sempre têm que citar nos agradecimentos dos resumos de vocês, vocês que são bolsistas, está sempre o IF Goianos, Campos de Porá, Campos Rio Verde, o EG, o FG, da onde você é bolsista. Se você é bolsista da CAPES, do CNPq, você tem que citar, porque eles estão investindo no seu estudo. Então, é uma forma de você agradecer e eles verem que você está realizando uma pesquisa e está divulgando isso para a sociedade, né? A instituição ou pesquisadores que tenham cedido laboratórios ou equipamentos, porque não dá, né, gente, para citar todo o laboratório que a gente utiliza para realizar a nossa pesquisa, né? Então, o agradecimento é uma forma da gente agradecer eles, né, por ter cedido a estrutura deles, né? Ajuda de colegas, de técnicos de laboratórios, né, que você utilizou equipamentos para a realização do trabalho. Então, é uma forma de você agradecer e de ter utilizado a estrutura e pela ajuda deles. As referências bibliográficas, né, que são as provas para as informações que usou na sustentação do seu trabalho, que foi onde você foi lá na literatura, que você buscou informação para mostrar, né, que tem fundamentação teórica do que está sendo pesquisado, né. O leitor, quem está tendo acesso ao seu trabalho, ele tem que ter acesso a essas referências bibliográficas. Por quê, gente? Não é só quando você viu um trabalho lá, nossa, gostei dessa referência, gostei do que esse autor aqui falou nesse parágrafo, vou citar ele no meu trabalho. Gente, não é assim. Você tem que ir lá no trabalho da EGEA 2020 e ver o que ela realizou no trabalho dela. Tem que ir lá no trabalho do Santos 2020 e ver o que ela citou no trabalho dela, para você ver se você pode acrescentar no seu trabalho. Não é só pegar uma referência, um parágrafo que tem essa referência e citar, não, gente. A gente tem que ir lá, tem que ler o trabalho, ver se enquadra no que a gente está querendo, as informações que a gente está querendo colocar, né? Reduz o número necessário, né? Gente, não é o excesso de referência que deixa o seu trabalho melhor, não é. É a qualidade, sabe? É a forma como você descreve os resultados, como você
abordou o que foi realizado, né? Cada revista, onde você for colocar seu trabalho, vai ter uma norma exigida, né, de você colocar essa sua referência bibliográfica, se é pela BNT, se é Vancouver, se é APA. Apresente sempre de informações corretas para quem for ter acesso ao seu trabalho, conseguir acessar esse trabalho, né, conseguir ler e ver tudo que foi realizado. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês como que deve ser citado um artigo, né? Então, quando você for pegar um artigo, sempre tem que ter o nome, né, da família. Então, por exemplo, Silva, né, Andriele, Lucas, aqui, ó, é Andriele, Lucas, Liva, Silva. Então, é sempre o último nome, né? Então, depois do nome dos autores, o que que vem, gente? Vem o nome de publicação, né? O ano de publicação, que foi publicado em 2020, esse trabalho. Depois vem o título desse artigo. Depois vem o título da revista, né? O volume e o número, né? A edição desse trabalho. Então, aqui o volume. Nessa revista aqui é esse tipo de edição que coloca. Não tem página inicial e página final, então tem sempre esse número aqui, né, nessa revista que eu citei para vocês. Algumas tem, né, página final, página inicial, página final e o DOI, né, gente? Sempre está apresentado nas referências. Então, agora que é a parte que eu quero que vocês peguem o caderno ou tira foto para vocês verem. Tudo isso que eu falei para vocês. Para a gente fazer uma escrita científica de qualidade, a gente tem que o quê, gente? A gente tem que procurar bancos de dados, né, lugares para a gente ter acesso às revistas, para a gente ter acesso à informação dos artigos. Então, agora, nós temos principais bancos de dados de pesquisa acadêmicas, né? Então, a gente tem o Scopus, o Web of Science, o PubMed, que é muito utilizado pela área da saúde, né, o Science Direct. Então, eu vou mostrar para vocês como que é realizado essa pesquisa, como que vocês vão procurar trabalhos, né, para vocês citarem, para vocês fazerem uma revisão de literatura e para vocês terem acesso, né, mais informação. Olha, vocês vão vir aqui, ó, no portal periódico CAPES, gente, por exemplo, cada revista, quando você acessa, para você ter acesso ao trabalho dele, gente, a gente tem que pagar um valor, né? A gente tem que fazer uma assinatura daquela revista. Nós que somos alunos de Instituto Federal, nós temos, a gente consegue, pela essa plataforma que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, a plataforma do Periódicos CAPES, a gente consegue ter acesso a muitos artigos, praticamente a toda a base de dados que a gente tem. Mas e aí, o que a gente precisa fazer? Gente, o governo, ele investe, ele paga milhões nessa base de pesquisa aqui, ó, para a gente ter acesso. E isso a gente consegue acessar de casa, e eu vou mostrar para vocês, porque muita gente pensa que só consegue fazer pesquisa utilizando a internet da faculdade. Não, gente, a gente consegue pelo nosso login, o login que a gente usa na instituição para entrar na internet, a gente consegue utilizar ele para ter acesso a artigos. Então, agora eu vou mostrar para vocês e prestem atenção, ó. Vocês vão vir nesse site aqui, ó, do portal periódico de CAPES, vocês vão ver aqui, ó, acesso CAF. Aí, nessa parte aqui, ó, vocês vão digitar a sigla da sua instituição. Então, aqui eu vou entrar com a minha sigla do IF Goiânia. Então, aí vocês colocam, envia, e aquela senha, aquele login que a gente utiliza para entrar no SWAP ou para acessar a internet do campus, a gente coloca aqui, e aqui é a senha que a gente utiliza. E aqui você vai estar logado ao portal Uai. Deu um probleminha aqui. Vamos voltar aqui nele, porque talvez porque ele ficou muito fechado. Então, acesso CAF, IF Goiano. Então, foi, ó. E por ele, gente, a gente pode pesquisar, ó, por assunto, ou por periódicos, por nomes da revista, ou por livros, ou por base, né? Então, aqui, ó, que a base é o quê, gente? Aqueles bancos de dados que eu mostrei para vocês, que tem o PubMed, o Science Direct, o Scopus. Então, primeiro, vamos começar
por assunto. Então, você vem aqui e coloca, ó, probiótico. Ah, gente, a gente procura internacional, procura em inglês. Mas olha aqui, ó, o que a gente faz, gente, para quem não tem domínio do inglês? A gente vem aqui, ó, no Google Tradutor, coloca aqui, ó, português, aí você coloca o tema, igual eu vou colocar, suco probiótico. Não tem desculpa para a gente não fazer pesquisa. Opa, tá escrevendo errado. Suco probiótico. Eu venho aqui, ó, copio aqui, venho aqui no meu portal aqui, ó, colo essa informação, vai aparecer todos os bancos de dados. Eu tô aí, ó, apareceu todos os, deixa eu fechar isso aqui. Apareceu todos os trabalhos que tem com esse assunto. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, ó, eu tive acesso a 5.391 resultados. Vou até anotar aqui. E o que a gente pode fazer? Gente, a gente pode filtrar essas informações. E aonde que eu vou filtrar isso? Ó, vocês vêm aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Então, aqui, ó, tem a forma de refinar os resultados. Aí você vem, ó, artigos, que é uma forma de você, por exemplo, eu quero, com esse tema de suco probiótico, o que eu quero? Eu quero só em artigos. Aí eu venho aqui e clico. Então, de 5.391, ó, minha busca já foi para 4.391 resultados. Então, dela aqui, o que mais aqui? Aqui vem os autores que citaram esses trabalhos. Se tem algum autor que você viu muitos trabalhos dele, você quer citar citar um trabalho que tem o nome desse autor, você não está encontrando, você pode vir aqui e refinar. Uma coisa muito importante, gente, é a data de publicação. Quando a gente vai fazer nosso trabalho, o que é bom? A gente citar os últimos trabalhos que foram publicados com esse determinado tema. Então, sempre é bom a gente pesquisar dos últimos 5 anos. Claro que tem aqueles trabalhos antigos que dão uma fundamentação teórica, né? Mas aqui a gente sempre vai tentar citar os últimos 5 anos. Então, aqui eu vou refinar a minha busca, ó. Então, de 4.391, ó, eu fui para 2.408 resultados de fazer esse refinamento dessa busca. Aí aqui, ó, gente, tenho todas aquelas bases de dados que eu citei para vocês lá no slide. Então, se eu quero trabalho só do Scopus, eu venho aqui, ó, incluir. Se eu quero trabalho só da Spring, eu venho aqui e coloco. Se eu quero trabalho só do PubMed, que eu quero ver trabalhos que sejam, que tenham sido realizados na área de saúde, eu coloco aqui, eu incluo. Eu não estou achando aqui agora no Science Direct aqui. Aqui. Se eu quero trabalho só que esteja no Science Direct, eu incluo aqui. Aí você inclui em qual base de dados que você quer, e continuar. Mas se você quiser, não quiser colocar a base de dados, querer olhar em todas essas bases de dados, é só não incluir. Então, eu vou incluir aqui para a gente tentar refinar essa busca. Então, de 2.400 trabalhos, olha aqui, ó, eu refinando a minha busca nas bases de dados que eu quero, eu fui para 1.795 artigos, entendeu? Então, quanto mais a gente puder refinar essa busca, é sempre melhor, gente. Então, eu venho aqui, ó, e acesso esse artigo. Só clicar em cima e vai abrir o trabalho aqui, ó. Aqui, para mim, já traduziu direto, mas é só vocês virem aqui do lado, ó, de acordo com a formatação do trabalho do artigo de vocês, do computador de vocês, da forma que ficar melhor. Por que eu tenho acesso a isso aqui, gente? Porque eu entrei pelo meu login da faculdade, eu sou aluna, eu tenho acesso a essa informação. Eu sou pesquisadora, eu tenho um investimento que é realizado na minha pesquisa, então, quanto mais puder ter benefício, facilitar para a gente realizar a pesquisa, o governo está facilitando, a nossa instituição facilita para ajudar a gente. Então, aqui, ó, eu tenho acesso a todo o meu trabalho, é só realizar a pesquisa. Ah, Tainara, mas eu quero pesquisar numa base. Eu quero pesquisar só no Science Direct. Gente, vocês veem aqui, ó, buscar base, ó, Science, vamos para o PubMed, por exemplo. Acho que muita gente usa mais o Scopus, né? Então, eu venho aqui e coloco o Scopus, enviar.
Então, o que vai vir aqui para mim? Ó, gente, vai vir o banco de dados Scopus. Ele vai me redirecionar para o banco de dados do Scopus. E aí, só vim aqui, gente, colocar o tema, fazer a pesquisa que vocês também vão ter acesso. Certinho? Alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês podem falar aí. Então, essas revistas, igual vocês viram aqui, ó, que a gente teve acesso ao trabalho, a Function, aqui, ó, dessa revista aqui, ó, dessa e desse trabalho aqui que eu abri para vocês, que é essas aqui são uma das revistas que o grupo de pesquisa que eu faço parte, a gente publica nessas revistas. Então, essas revistas aqui, gente, elas fazem parte do quê? Do Qualis Periódico da CAPES. E o Qualis Periódicos, que eu vou estar mostrando para vocês, elas têm uma avaliação. Essas revistas aqui, elas têm um Qualis A1. Tainara, mas o que é esse A1? Gente, quanto mais trabalhos são publicados nessa revista, quanto mais essa revista é citada e esses trabalhos eles têm, essa revista ela tem especificações, né, de certos trabalhos que elas aceitam na área, que ela aceita na área dela. Então, esses trabalhos que são publicados aqui, e quanto mais eles são citados, eles aumentam esse fator de impacto e faz que essa revista cresça. Tainara, mas aonde que eu vou olhar? Como que eu vou olhar como é o Qualis Periódico? Gente, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, vocês vão acessar uma determinada revista e vocês querem saber qual que é o Qualis delas. O que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui, ó, na plataforma Sucupira. Vocês clicam aqui, ó, Qualis. Aí só vim aqui embaixo, ó, porque a gente sabe, né, que as revistas elas são avaliadas de A1 até AC. E cada um tem a sua nota, tem o seu peso. Você vem aqui, ó, faça a sua pesquisa, ó, Qualis Periódicos. A última avaliação que tem aqui no site é de 2013 e 2016, porém já está saindo a avaliação dos últimos anos, daqui a pouco já deve estar colocado na plataforma, né? Aí, por exemplo, vou pesquisar na área que eu trabalho. Então, eu clico aqui, ó. Por exemplo, se você é de ciências agrárias, você vem aqui e clica. Se é da biotecnologia, que é também a área que eu atuo, vocês vêm aqui e clicam. Então, vamos clicar aqui na área de ciência de alimentos. Aí, você vem aqui, ó, e vamos pesquisar essa revista aqui, ó. Vamos ver qual que é o Qualis dela. Tá errado. Essa aqui é um funcional. Vou pesquisar aqui. Ai, gente. Journal Food. Vou copiar ela aqui, vou colocar aqui. Vamos consultar aqui. Ó, o Qualis dessa revista em ciência de alimentos, ele é A1. Aí, o que vocês podem fazer? Ah, Tainara, mas eu quero saber, em ciência de alimentos, quais são as revistas que tem Qualis A1. Gente, é só vocês virem aqui, ó, na classificação, colocar o Qualis, se você quer ser A1, A2 ou C, você coloca o Qualis e consulta. Aí, aqui vai aparecer todas as revistas que tem Qualis A1, né, que é A1 na área de alimentos. Então, é bem simples a busca. Vocês podem estar realizando. Gente, então, por que publicar é importante? Quando vocês falam, nossa, Tainara, você falou muito de artigo, falou de publicar. Gente, publicar é importante porque quem não publica não recebe financiamento para projetos e bolsas. Então, se o seu orientador ele não publicar, ele não colocar os trabalhos que ele fez, ele não vai concorrer a projetos. Ele vai concorrer a projetos, mas ele não vai ganhar projetos. Por quê? Porque ele não vai ter publicado, ele não vai ter uma pontuação boa para concorrer. E aí ele não vai conseguir bolsas, ele não vai conseguir financiamento, o laboratório dele não vai ter investimento, ele não vai conseguir ajudar, né, na sua pesquisa. Então, quem não publica, não avança na carreira. Por quê? Na carreira acadêmica, gente, quanto mais a gente publica, mais avanços a gente tem, porque são maiores chances da gente conseguir atingir
conseguir ganhar projetos, né, financiamentos, para o quê, gente? Para investir nos laboratórios para vocês, para nós que somos estudantes, conseguirmos realizar a nossa pesquisa, fazer uma pesquisa cada vez melhor. Então, vocês que são de iniciação científica, vocês que são mestrando, e nós que somos doutorandos, gente, não é só ir lá e realizar a pesquisa em um ano. Ah, fiz a pesquisa durante um ano, fiz o relatório para a faculdade, mandei, ok, acabou. Fiz o relatório parcial, o relatório final acabou. Gente, não acabou. Você tem que, é sua obrigação, gente, eu falo assim, é obrigação da gente, a gente publicar aqueles resultados. Não precisa ser, a gente sempre almeja por melhores revistas. Mas é um comprometimento que a gente faz com o orientador. O orientador, gente, ele dá aula, ele nos orienta, eles passam noite lendo os nossos trabalhos, então é uma forma da gente agradecer aquela atenção que eles tiveram com a gente, né? Então, quem não publica, ele não é conhecido e não torna o seu trabalho conhecido. Então, por que a gente está realizando o nosso trabalho de iniciação científica, de mestrado e de doutorado? A gente está ali só por fazer, aquilo ali não é importante, o que a gente está fazendo, a nossa pesquisa não é importante, então, por isso que é importante. Além de nós estarmos, porque a gente gostaria, né, de estar realizando outras coisas, claro que a gente sempre pensa assim, mas o tempo que você está no laboratório, você tem que se dedicar e você tem que dar o melhor. E esse melhor que você está dando, e esse investimento que você está tendo, você tem que mostrar os resultados dele, né? Tanto para o orientador e também tanto para a comunidade científica. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao convite, né, para estar falando para vocês hoje sobre escrita científica, como redação científica. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado, tirado algumas dúvidas. Muito obrigada. Se quiserem entrar em contato por alguma dúvida, ou para vir aqui para o Campus Rio Verde conhecer a nossa estrutura, parcerias, né, de projetos, ou para tirar alguma dúvida, tá o meu e-mail, estou à disposição. Eu faço parte aqui da equipe, né, no Instituto Federal Goiano, do Laboratório de Biocompostos e Bioprocessos. Vocês podem entrar no Instagram também. No Instagram tem as nossas pesquisas que a gente realiza, os nossos trabalhos. Então, muito obrigada. E qualquer coisa, estou à disposição. Tainara, muito obrigado pela sua apresentação. Nós estamos um pouquinho atrasados, e aí, se for possível, você entrar na outra palestra de divulgação científica e a gente fazer os questionamentos no final dela. Sim, entro sim. Eu só posso, parece que tem algumas coisas aqui no chat. Mas depois... que eu vi aqui é em relação à sua apresentação, se seria possível você disponibilizar ela depois para os participantes. Eu acho que foi sim. Que eu percebi. E aí, aí depois, se você puder me enviar, eu encaminho para os que estiverem inscritos. Eu tenho e-mail de todos, eu envio por e-mail. Não, sim. Aí eu entro. Você colocou o link da outra apresentação que eu estou entrando? Eu vou colocar no chat, pessoal, o link da outra apresentação. Se vocês puderem entrar lá, aí eu já vou aceitando vocês na outra apresentação, ok? Não, certinho. Desculpa eu ter passado o tempo. Não tem problema, não. Muito obrigado a todos. Foi muito boa a palestra, muito produtiva. Obrigada. E aí, depois faz algumas perguntas no final da outra palestra, pode ser? Pode ser sim, eu vou entrar lá, tá bom? Então tá. Obrigada. Bom. Obrigado. Até mais. Até mais.